partir desse momento, a aula está sendo gravada para ser disponibilizada para os outros alunos que hoje não estão em condições de participar. Ok? A aula do PET hoje, pela televisão, pela Rede Minas, foi sobre Revolução Industrial, certo? Mas nós vamos seguir, eu vou seguir o livro aqui, porque antes do livro, antes da Revolução Industrial, no nosso livro, nós temos uma matéria que ela é extremamente importante, que é a Era do Iluminismo. Na verdade, é a Era do Iluminismo que vai dar o start das grandes mudanças que vai acontecer daqui para frente nos nossos estudos de história. Então, nós não podemos pular essa matéria e essa parte da história que é tão importante, ok? Então, essa semana a gente fala sobre o iluminismo, a Era do Iluminismo, tanto hoje quanto sexta-feira também eu terei um tempo com vocês, tá? Sexta-feira, às 14 horas, nós vamos estar em aula, então já organiza para você participar. Você que está ouvindo e não pôde participar ao vivo, organiza para você participar na sexta-feira, às 14 horas, ok? Nós vamos terminar a Era do Iluminismo. Aí, semana que vem, a professora vai continuar a Revolução Industrial. E aí, sim, a gente volta na Revolução Industrial para a gente dar seguimento junto com o PET, tá certo? E seguindo o nosso livro como a gente está seguindo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Para a gente tentar entender o que seria o iluminismo, né? Eu coloquei uma lâmpada ali porque o iluminismo, ele traz essa ideia. Ele traz essa ideia de uma iluminação. Se você pegar o seu livro, talvez uma boa questão para a gente começar, e eu já vou pedir alguém para me ajudar aqui, que vai ser Estou vendo que o Christian. Ô, Christian, abre o seu microfone aí, filhão, por favor. Oi. Aí. Lê. Seu livro está aberto na página 20 aí? 21. Não, a página 20 tem abaixo do capítulo 2, uma perguntinha lá embaixo, do lado do número 20. Lê ela para mim, por favor. Como reage quando discorda da opinião de algum colega? Comente. Ok. Obrigado, Cris. Talvez essa é a pergunta legal para a gente começar o nosso estudo sobre o iluminismo. Porque hoje a gente vê entre vocês mesmos, na política, na religião, na sociedade por um todo, discussões e ideias divergentes. Na era do absolutismo, que é a era que antecede esses eventos que nós estamos estudando, você não poderia discutir com alguém, principalmente se a sua ideia fosse contrária à ideia do governante ou da igreja. Então, uma das consequências do iluminismo vai ser gerar ou fomentar essa discussão, essa diversidade de ideias. No absolutismo, tudo é absoluto, a opinião é absoluta, o governo é absoluto, tudo vem do rei. A partir das ideias iluministas, dos pensadores iluministas, nós teremos esse florescimento de novas ideias. E nós vamos ver a partir de hoje, tá bom? Iluminismo, então, seria a valorização da liberdade do pensamento e a liberdade de expressão. E uma das coisas muito importantes do iluminismo, o progresso da ciência. Pontapé inicial para você entender o que é iluminismo é uma valorização dessas coisas aqui, ó, da liberdade, a liberdade por um todo, tá? A liberdade do ser humano, a liberdade de ideias, a liberdade de pensamento e um progresso científico, tá certo? Essa última frase aqui de baixo diz o seguinte, ó, filosofia das luzes. Uma das coisas que o iluminista acreditava era o seguinte, que esse tempo, século XVII, século XVIII, seria um tempo onde uma nova mentalidade seria assim, a razão estaria agora como essa lâmpada. Eu poderia escrever em cima dessa lâmpada aqui agora, razão. A razão vai iluminar a mente das pessoas e vai ajudar as pessoas a pensarem de maneira diferente, ok? Os iluministas, eles serão extremamente críticos do antigo regime. Qual que é o antigo regime, pessoal? Para eles, o absolutismo. É como se alguém que fosse adepto do absolutismo seria uma pessoa antiquada, seria uma pessoa antiga, seria uma pessoa que estava atrasada. Então, o iluminismo, em grande parte das suas críticas,
ele afetará, na verdade, o absolutismo, tá certo? Uma das coisas que nós vamos ver no iluminismo que é muito legal, e eu falei isso também quando nós falamos sobre renascimento cultural, é o otimismo em relação ao ser humano. É o otimismo em relação à humanidade. E nós vamos estar vendo isso na nossa aula a partir de agora, ok? E vou dizer uma coisa aqui, ó. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, você mesmo abra o seu microfone. Aí, se dois abrir ao mesmo tempo, eu vou falar, fulano fala primeiro, para não dar bagunça. Aí você faz sua pergunta e a gente vai continuar, ok? Então, o iluminismo seria essa instigação na humanidade para questionar, para pensar diferente, para agir diferente, para ter liberdade, ok? O que o iluminismo criticava? É muito importante você entender isso. Quem vai sofrer com as críticas do absolutismo? Dois grupos. Os reis absolutistas, com as suas ideias, e a igreja, com o seu privilégio. Preste bem atenção. O rei, a igreja, na verdade, o rei, né, utilizando-se da igreja, agia junto para comandar, para influenciar todo o mundo. Tudo, como eu disse para vocês nas outras aulas, no absolutismo, a ideia do rei prevalece. E a igreja, eu vou falar um pouco sobre isso, ela vai ser o braço que dá autonomia, ela vai ajudar o rei. Ela vai dizer assim, olha, se você desobedecer o rei, quer dizer que você está sendo desobediente a Deus. Se você quer ser fiel a Deus, você também tem que ser fiel ao rei. Então, nesse momento, pessoal, a igreja está muito ligada ao rei, no apoio ao seu governo, tá certo? Então, os iluministas vão criticar muito isso, vai criticar os absolutistas, vai criticar a igreja, vai criticar a interferência do rei na economia, porque havia um protecionismo muito grande, nós vamos ver isso também, até mesmo na Revolução Industrial, nós vamos ver depois isso, um protecionismo muito grande da economia. Lembra que eu falei da semana passada que a Inglaterra vai dizer assim, olha, produto inglês, navio inglês? Aquilo ali é a ideia de protecionismo. Ó, só vai chegar aqui no meu país produtos que eu achar importante vir para cá. E só serão utilizados os meus navios. Isso é uma espécie de protecionismo, tá certo? E outra crítica muito grande que os iluministas vão fazer, pessoal, é a divisão da sociedade, ou seja, a estrutura, sabe aquela pirâmide social que nós falamos, desde o feudalismo? Os iluministas vão tentar ruir com ela. Vão tentar dizer isso não pode continuar. Essa estatização, esses estamentos da sociedade, ele precisa acabar. É lógico, pessoal, não vão acabar, mas os iluministas vão criticar, ok? E uma outra coisa é a falta da liberdade de fé. No Estado absolutista era assim, um rei, uma fé. Se o rei fosse católico, a fé tinha que ser católica. Se o rei fosse protestante, a fé seria protestante. Não havia liberdade religiosa. Lembra que foi a Inglaterra a primeira que deu esse passo? Ela ampliou um pouco a liberdade religiosa. Mas nos outros estados absolutistas, você não tinha essa liberdade religiosa, tá certo? Então perceba que o iluminismo vai dizer assim, olha, a razão vai substituir a fé. A partir da razão, o ser humano vai pensar diferente. E o iluminista vai criticar o pensamento absolutista, vai criticar a igreja e as suas ações. Tanto as ações do rei absolutista, quanto as ações da igreja que apoia o rei absolutista. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Alguém quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta? Ok? Então vamos continuar. Se vocês não quiserem, nós vamos continuar. Aí se for, pode parar para perguntar, ok? Vamos lá. Então como que a gente vai entender a característica ou algumas características que nós vamos definir a ideia de absolutismo? Uma das características do absolutismo a gente chama de humanismo. O que é isso, humanismo, pessoal? O que é o humanismo? O humanismo, ele é um olhar para a humanidade com otimismo. É muito aquele otimismo que a gente viu lá no Renascimento Cultural.
é olhar para a humanidade e ver no homem. Percebam, pessoal, na Idade Média se pensava o seguinte, que se tinha alguma coisa de boa, era porque era Deus. Tudo era teocêntrico, tudo era voltado para Deus. O iluminista, ele vai dizer, não, o homem é capaz de produzir conhecimento. Nós não precisamos... Pessoal, isso aqui não é ateísmo, tá? Cuidado para você não pensar que os iluministas, eles são ateus. Não são. Grande parte dos iluministas, nesse momento, são religiosos. Mas o que eles estão dizendo? Eu não preciso de Deus para me andar de bicicleta. Eu não preciso de Deus para me montar num cavalo. Eu posso aprender. Seria essa a ideia, tá? Deus me fez capaz de aprender as coisas, de produzir conhecimento. Deus me deu força para aprender a andar de bicicleta. Deus me deu força e inteligência para aprender a andar de skate. Então, a ideia humanista seria isso. Deus me deu inteligência à humanidade para criar o computador, para criar o telefone, para criar o avião e assim por diante. São os iluministas que vão instigar o ser humano a utilizarem do seu potencial criativo. Eles vão dizer, o homem é capaz. Então, se tem uma coisa que o iluminista vai fazer você é capaz. Você, como ser humano, pode. Você, como ser humano, pode produzir conhecimento. Ok, pessoal? Tranquilo isso aqui? Eu vou caminhando, tá? Vou caminhando e você vai estar perguntando, se caso você quiser. Outra coisa é a racionalização. O que é a racionalização? É a separação entre fé e ciência. Bom, na Idade Média, você tinha uma ligação muito grande com tudo à fé. Lembra que eu falei do teocentrismo? Tudo vinha de Deus por meio da igreja. A igreja católica, por longos séculos, ela se disse a representante e a voz de Deus na Terra. Então, tudo, ciência, tecnologia, educação, tudo vinha da igreja, vinha ou estava atrelado a Deus. Vocês lembram que eu falei isso tô falando racionalismo toda hora, no Renascimento, que antigamente, antes do Renascimento, se você pintava um quadro, o quadro era sobre Deus, anjo, alguma coisa relacionada à fé. A partir do Renascimento cultural e somado agora ao iluminismo, essa ideia de fé e ciência serão separadas. Elas não se tornarão inimigas, viu? Mas cada um vai seguir o seu caminho. O que é isso? A fé é individual. Cada um vai ter a sua fé individual. Cada um vai praticar a sua fé individualmente. Agora, a ciência, ela não pertence a uma fé. A ciência, ela é pública. A ciência é na esfera pública. A fé é de cunho individual. Então, o que os iluministas estão dizendo? Para viver a minha vida, para construir, eu não preciso ser da fé A ou B, ou nem preciso ter fé. Olha aqui o que eles estão dizendo. Não é a fé que vai me fazer criar. Não é a fé que eu tenho. Porque na Idade Média se tinha, Deus que traz tudo. E se algo vinha fora da igreja, esse algo não era de Deus. E era atacado, por exemplo, a gente lembra do Galileu Galilei? O Galileu Galilei é um exemplo disso. Ele trouxe um conhecimento fora da igreja, contrário ao conhecimento da igreja, e ele foi rechaçado. Ele foi obrigado a voltar atrás. No iluminismo, isso vai ser separado. Olha, a partir de hoje, você tem sua fé na sua vida íntima, no seu quarto, na sua igreja, e a ciência é para todos que querem praticar. Perceba que o humanismo está relacionado ao racionalismo. Seria assim, pessoal, nesse momento, para as questões científicas, a razão vai substituir a fé. A fé vai ficar apenas no campo da individualidade humana. A ciência vai atingir o campo público e ela será guiada não pela fé, mas pela razão. Perceba que, olha o que eu estou falando, nesse momento, esses caras não são ateus, eles não estão falando mal de Deus,
Eles estão somente dizendo, a partir de então, nós queremos pensar por nós mesmos. Nós queremos evoluir o nosso conhecimento por nós mesmos. Os iluministas cristãos, ferrenhos cristãos, eles acreditavam assim, Deus nos deu inteligência. Entende? Eles não estão contrários a Deus. Eles só estão dizendo o seguinte, eu não preciso pedir a Deus para inventar algo. Deus já me deu essa inteligência e essa capacidade para inventar algo. Tá certo? Tranquilo até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal, tá todo mundo muito calado. Deixa eu só abrir os microfones aqui. Oi, tá tudo bem aí? Muito tranquilo. Tranquilo? Ok. Vamos continuar então. Se vier alguma pergunta, viu? Abra o microfone, igual o Christian fez aí, e participa da aula, tá ok? Então vamos lá. Nós falamos de duas características já. Nós falamos do racionalismo e do humanismo, mas nós temos outras características. Só isso. Ok. Outra característica que os iluministas vão pregar. Perceba que agora eu estava falando da separação entre a fé e a razão, e agora os iluministas vão pregar um que a gente chama de laicismo. Isso que o pessoal diz muito, o Estado é laico. O que é isso? Perceba, no Estado absolutista antigo dizia o seguinte, um rei, uma fé. Ou seja, se o rei é católico, aquele país tinha que ser católico. E se alguém quisesse praticar outra religião, tinha que praticar escondido. É lógico que praticavam, gente, mas era sempre escondido. Porque o rei, ele não permitia outra religião naquele lugar. A Inglaterra, e depois os outros países vão abrindo, lógico, né? Vão abrindo essa diversidade religiosa com o tempo. Mas o que os iluministas vão pregar? A fé, todas serão permitidas. Mas qual será, a partir de agora, ou qual deve ser a fé do Estado? Nenhuma. Por exemplo, quando nós dizemos que o Brasil é um país laico, e o Brasil é um Estado laico, quer dizer que o Brasil não pode defender uma religião em detrimento à outra. Por exemplo, o Brasil dizia que a partir de hoje todos serão evangélicos, a partir de hoje todos serão do candomblé, a partir de hoje todos serão católicos. O Estado brasileiro, ele é laico. O que quer dizer isso? Ele não tem uma religião. O Estado não pode defender uma religião. Mas no Estado Brasil, no Estado brasileiro, todas as fés são permitidas. Essa é uma das consequências lá do século XVIII. Antigamente, um rei, uma fé. A partir do pensamento iluminista, todas as fés são permitidas. O Estado, qual que é a do Estado? Nenhuma. Olha o que eu coloquei aqui, todas as fés são permitidas, mas o Estado não terá uma fé definida. Do mesmo jeito que o Estado aceita o candomblé, ele tem que aceitar o catolicismo, ele tem que aceitar o protestantismo. Não pode, e a gente percebe essa dificuldade e até no Brasil ainda, não propriamente dita pelo Estado, mas às vezes as pessoas de particularizarem uma ou aceitarem uma em detrimento à outra. Isso é um problema que o iluminista vai criticar. O Estado não pode beneficiar uma religião em detrimento à outra, independentemente de qual religião. Então, o que é um Estado laico? É aquele Estado que não tem uma religião definida. Percebe? O que é um Estado laico? Repetindo, um Estado, um país que não tem uma religião definida. Qual é a religião do Brasil? Todas. Seria isso. O Brasil, Estado, não tem uma religião, mas todas as religiões são permitidas aqui no Brasil. Ok? Isso ficou tranquilo para vocês? Então vamos caminhar. Outra coisa que o iluminista vai fazer, pessoal, é o que nós chamamos de isonomia jurídica. O que é isso? Todos são iguais. Olha que coisa interessante, pessoal. Na Idade Média, você tinha, olha a estrutura que eu sempre falo para vocês. Você tinha aquele triângulo, e a igreja sustentava isso dizendo, olha, uns nasceram para rezar, outros nasceram para lutar e outros nasceram para trabalhar. Então, se você está trabalhando aí para dar privilégio para a nobreza e para a igreja, Deus fez você assim. Deus quis que você ficasse aí, nesse sofrimento. Este era o pensamento da época, pessoal.
Mas os iluministas vão criticar demais isso, porque eles vão dizer, peraí, não tem diferença entre o negro, o branco, o rico, o pobre, o ateu, o religioso, o gay, o hétero. Não há diferença entre os seres humanos. Todos nascem igual. Pessoal, isso para a época foi um grande problema, porque para o pensamento absolutista e anterior medieval, cada um nascia já na sua estrutura social. Lembra que eu falava na sala de aula que para você migrar de uma estrutura, de um estamento para o outro, era quase impossível, porque você tinha pouquíssima mobilidade social? Os iluministas agora vão dizer, não há diferença. Todos são iguais. Todos são iguais. Guarda que nós vamos voltar aqui logo na frente, nesse ponto. E também, quando na aula 2, né, que vai ser sexta-feira, eu peço a vocês, pessoal, vamos participar da aula sexta-feira. Vai ser legal porque nós vamos estudar os pensadores iluministas, tá certo? E vai ser muito legal, tá bom? Então, vamos lá. Os iluministas vão dizer assim, gente, você imagina num lugar onde tem o servo que trabalha e o nobre que não faz nada e vive uma vida luxuosa, enquanto o servo passa fome. Você imagina agora o iluminista dizendo, não, todo mundo é igual. Isso vai trazer um grande impacto à vida das pessoas. A todos, né? Uns vão odiar os iluministas, outros vão falar, pô, esses caras estão falando tudo aquilo que eu quero ouvir. Tá certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Tranquilo até aqui? Deixa eu só pegar alguma coisa do livro aqui. Vou pedir alguém para ler para mim aqui. Caroline, você, filha, pode ler para mim, por favor? A página 22 do seu livro, abre aí para mim. Caroline, pode abrir seu microfone também? Olha aqui para você ver, ó. O segundo parágrafo está escrito assim, ó, características do iluminismo. Tá vendo aí na página 22? Caroline? Sim. O segundo parágrafo, começa aí, o iluminismo. Lê para mim, por favor, filha. O iluminismo, também conhecido como ilustração ou filosofia das luzes, foi um movimento cultural amplo que se desenvolveu na Europa entre os séculos 17 e 18. 17 e 18, principalmente na Inglaterra e na França. As ideias iluministas inspiraram a Revolução Francesa e as independências na América. E até os dias atuais. Ok, muito obrigado, filha, muito obrigado. Então, perceba, meninos, que as ideias iluministas, elas vão atingir uma proporção assim gigantesca, porque elas vão se espalhar igual o mato mesmo, vão se espalhar igual o mato pelo mundo, e todo mundo será influenciado pelas ideias iluministas. Mas olha o que os iluministas estão falando, todo mundo é igual, a fé agora não vai atingir a vida de todo mundo. Quem que não quiser ter fé, aqui ó, essa segunda volta, vou voltar aqui, essa parte aqui também vai começar. E se eu não quiser ter nenhuma fé, você também será aceito, porque o Estado não vai te condenar. Você não é obrigado a ter uma fé. Se você tem a sua fé será respeitada. Se você não tem uma fé, a sua descrença, vamos dizer, o seu ateísmo também será respeitado. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, continuando aqui, aí nós vamos para o próximo. Quais são as influências principais dos iluministas, ok? Influências principais dos iluministas em nossa Constituição. Aí nós estamos já na página 23. Eu vou pedir outra pessoa para me ajudar a ler aqui. Deixa eu ver aqui. Ô, Alexandre, você pode, filho? Quer ler? Na página 23? Qual que é? A página 23. Só um minutinho que eu vou te falar agora, tá? Fica atento aí. Tá vendo um quadro aí na página 23? Sim, onde é que tem princípios iluministas. Isso, exatamente. Você vai ler esse primeiro quadrinho aí. Limitação do poder governante. Espera aí, Alexandre. Todo poder... Alexandre, espera aí. Olha o que os iluministas vão dizer. E vocês vão ver isso lá no pensamento, nos pensadores iluministas.
O rei não deve governar sozinho. Gente, quem é que governava o mundo ou o país naquela época? O rei absolutista. Ele governava, ele que decidia tudo? Ele decidia tudo. Olha o que os iluministas vão dizer. O rei não pode governar sozinho. Isso que o Alexandre vai ler agora, ao lado aí, Alexandre, é a Constituição brasileira, a nossa Constituição de 1988. Ok? Pode ler, Alexandre. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Muito obrigado, Alexandre. Título 1, artigo 1, parágrafo único. Desculpa, eu te interrompi, tá, Alexandre? Desculpa. Perceberam, meninos? Agora, uma ideia que foi colocada lá no absolutismo, hoje está na Constituição. Quem manda aqui é o presidente no nosso país? Não. Todo o poder emana do povo. Ok? O próximo, divisão dos poderes. O segundo aí, vou pedir esse Galaxy 5 Prime aqui, o J5, quem é ele? Quer ler ou não? Mas, na verdade, nós não vamos ter tempo, não, para todo mundo ler. Desculpa. Eu vou ter que ir falando, pessoal, porque nós não vamos ter tempo, não, tá? Divisão dos poderes. Olha aí, acompanha comigo no seu livro. É o segundo quadrinho. Os iluministas diziam, o poder do rei não pode ser absoluto. Ele tem que ter alguém ajudando ele a governar. Olha a nossa Constituição que diz. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. O legislativo, o executivo e o judiciário. Título 1, artigo 2 da nossa Constituição brasileira. Vamos ver isso na próxima aula de sexta-feira. O que é o poder executivo? O que é o poder legislativo? E o que é o poder judiciário? Como eles atuam no Brasil? Tá certo? Influência do iluminismo. Outra coisa, tolerância religiosa. Agora já estamos lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto quadrinho aí, ó. Tolerância religiosa. Desce lá para baixo. Olha o que a nossa Constituição brasileira diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Título 2, artigo 5º, parágrafo 6º da nossa Constituição. O que quer dizer isso? Aos que creem, aos que não creem, é livre, é inviolável esse direito de crer ou de não crer. Então, se alguém, um coleguinha seu falar, eu não acredito em Deus, né? A Constituição dá a ele esse direito. Eu posso discordar dele, mas a Constituição dá a ele esse direito de não crer. Aí eu creio, eu sigo o candomblé. Eu não posso, e o Estado não pode ir lá, eu vou fechar o candomblé. Aí eu vou fechar uma igreja evangélica, vou fechar uma igreja católica, porque o Estado nos dá garantias de liberdade de culto e de locais de culto. Ok, pessoal? Outra influência do iluminismo na nossa Constituição é a liberdade de expressão. Eu pulei aqui, ó, volta aqui para o quarto. 1, 2, 3, quarto quadrinho. É livre. Isso que eu estou lendo à sua direita aí é a nossa Constituição. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Título 2º, artigo 5º, parágrafo 4º da nossa Constituição brasileira. Outra, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Ou seja, nós podemos hoje nos expressar contra o governo se quisermos. Não concordo com o governo, não concordo com tal postura, não concordo com tal religião. Eu posso expressar aquilo que eu acredito, tá certo? Ok, pessoal? Eu só não posso agredir, tá? Tanto verbalmente quanto fisicamente, mas eu posso dizer, olha, eu discordo de você, porque hoje nós temos liberdade de expressão. E essa é uma influência lá do pensamento iluminista. Para a gente encerrar, o último é o direito à educação. Título 3, e eu vou pedir mais um coleguinha para ler, que aqui dá tempo. Quem é que quer ler aí? Por favor, abre aí o microfone. Eu. Vai, Christian.
É o último lá, Cris, o último quadrinho. Então, a educação, direito de todos, é dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua classificação para o trabalho. Ótimo, Christian. Percebe que a educação é um direito da criança, mas é um dever tanto do Estado quanto da família. Perceba que quem educa, quem ensina, não é só a escola. Isso que vocês estão tendo, nós temos visto muitos pais engajados nesse momento que nós estamos passando dessa pandemia. Tem alguns que não estão nem aí, porque às vezes não conhecem a Constituição. É um dever da escola, é um dever do Estado, mas os pais precisam estar engajados na educação dos seus filhos. E isso é um direito da criança que está posta na nossa Constituição. E sabe quem é que começa a orientar isso, a pensar nisso? Os iluministas. Então, pessoal, perceba a importância dessa matéria, porque essa matéria ela vai influenciar até hoje os nossos dias. É isso que nós estamos vendo aqui. E agora, na próxima aula, porque a nossa aula já está acabando, na próxima aula nós vamos ver os pensadores iluministas. O que eles falavam? O que eles orientavam? O que eles queriam? E aí nós vamos ver alguns deles nas próximas aulas, ok? Tranquilo? Professora Thaisa, pode falar, eu pensei que você chegou aí agora. Quiser falar alguma coisa? Os alunos quiserem falar alguma coisa, pode perguntar, a gente ainda tem meninos. 4 minutos. Oi, meninos, tudo bem? Estão me ouvindo? Me ouvindo, Flaviano? Estão ouvindo. Ótimo. Olha, eu queria pedir desculpa a todos vocês, mas hoje, como é... Opa. Thaisa, desculpa, eu cortei seu microfone sem querer. Eu queria abrir o microfone de todos aqui, eu cortei. Pode falar, fala de novo, porque eu esqueci que cortou aqui. Ok. Bom, eu pedi desculpas aos meninos porque hoje eu precisei ficar mais ausente nessa parte junto com o Flaviano, né, Flaviano? Porque eu tenho outras turmas também, como o Flaviano também tem, e a gente fez um combinado, né, dessa aula dele participar, né, passar para vocês mais o conteúdo. E eu peço desculpas pelo atraso aí, mas eu estou aqui, até deixei o microfone desligado, porque enquanto isso estava respondendo os outros meninos aqui. Então, hoje é um dia mais puxado pra gente, né, Flaviano? É muito puxado, não? Mas muito feliz aí, porque o conteúdo é bastante interessante, né? Faz parte aí do nosso contexto daqui para frente. E até hoje, como o Flaviano falou. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente vai se falando no privado aí. E isso só te mesmo. agradecer mesmo, Flaviano, por essa participação Thaisa. bacana aí, se me permitir participar junto com você nessas aulas. Viu? Tamo junto. Tamo junto. Meninos, tem alguma pergunta? Tô vendo que o Rubens está com o microfone aberto aí, quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Sua voz vai ficar linda aqui na gravação. Ninguém quer falar nada? Não. Então tá ok. Então, ó, presta atenção. Estamos encerrando então a nossa aula. Nós falamos sobre uma introdução ao iluminismo, o que foi o iluminismo e as suas influências na nossa Constituição. Estamos na página 23 do nosso livro. Na próxima sexta-feira, às 14 horas, eu vou estar com vocês falando sobre os pensadores iluministas. E aí vou estar passando uma atividade, que é a atividade que está aqui no iluminismo, aqui, ó, na página 32, tá bom? Como material complementar para as nossas aulas, ok? Qual a atividade que vocês já devem estar indo fazendo? A atividade da página 32 e a atividade da página 33 do livro de História, ok? Todos já têm o livro, então a página 32 e 33 nós estaremos discutindo depois, tá certo? A todos, muito obrigado mais uma vez e até sexta-feira às 14 horas, tá certo? Obrigado, Alexandre, obrigado, Christian, obrigado a Caroline, que ajudou a gente na leitura aqui. Até a próxima aula, viu? Thaisa, mais uma vez, obrigado, querida. Tamo junto. Eu te agradeço. Um abraço. Tchau, abraço. gente. Tchau.